Chegamos ao último dia desta jornada de fé. O 9º dia da novena não é apenas um ponto de chegada, mas um convite a um novo começo. Se você perseverou até aqui, mesmo com lutas, distrações ou dúvidas, saiba que uma grande graça foi derramada sobre sua vida. Deus viu cada esforço, cada oração, cada lágrima contida, cada palavra sussurrada no silêncio. E tudo isso foi acolhido no coração dele. Este 9º dia é como um selo espiritual, como uma bênção que coroa tudo aquilo que você entregou ao longo desses dias. Não foi em vão. Cada dia desta novena teve seu peso, seu valor, seu impacto invisível. Talvez você não tenha sentido nada de extraordinário. Talvez tudo tenha parecido muito simples, mas Deus age na simplicidade. Ele transforma no silêncio. Ele cura sem fazer barulho. E hoje, neste último dia, Ele deseja marcar seu coração com uma paz que não depende das circunstâncias, com uma força que não depende das aparências, com uma fé que nasce do encontro verdadeiro com Ele. São Bento está ao seu lado neste momento, como esteve em cada passo dessa caminhada. Como intercessor, como mestre, como exemplo de fidelidade. Ele também enfrentou desertos. Também passou por provações. Também foi tentado a desistir. Mas permaneceu. E sua perseverança se tornou fonte de salvação para muitos. Você está sendo chamado agora a continuar esse caminho. Não uma novena que termina, mas uma vida que começa com mais profundidade, com mais fé, com mais intimidade com Deus. Respire fundo. Silencie seu coração. Deixe que tudo o que você viveu ao longo desses dias venha à sua memória. Cada palavra, cada entrega, cada pedido. Traga tudo isso à presença de Deus e diga, com confiança: aqui estou, Senhor, transformado, renovado, disponível. Ele não precisa de grandes demonstrações. Precisa apenas da sua sinceridade. E se houver verdade em seu coração neste momento, o céu se abrirá mais uma vez, e a graça virá. Porque quem reza com fé nunca volta de mãos vazias. Prepare-se. Este 9º dia será o mais profundo de todos. Hoje, neste último dia da novena, vamos consagrar inteiramente nossa vida a Deus, por meio da cruz de Cristo e da intercessão de São Bento. Depois de tantos dias entregando nossos medos, inseguranças, feridas e esperanças, agora é hora de dizer: Senhor, tudo é Teu. Não apenas aquilo que nos dói, não apenas os nossos pedidos, mas também nossos sonhos, nossas decisões, nosso futuro. Hoje queremos selar essa jornada com uma entrega total, sincera, confiante. Porque não há melhor lugar para estar que dentro da vontade de Deus, e não há caminho mais seguro do que aquele trilhado com o coração entregue. Quantas vezes tentamos controlar a vida com nossas próprias mãos? Planejamos, insistimos, cobramos, sofremos. E quanto mais tentamos segurar tudo sozinhos, mais nos cansamos. Porque não fomos feitos para carregar sozinhos o peso da existência. Fomos criados para confiar, para descansar, para andar na luz da fé, mesmo quando a estrada parece escura. E é essa confiança que hoje pedimos. A graça de soltar, de abrir mão do controle, de entregar sem medo. São Bento compreendeu isso profundamente. Sua vida foi uma oferta constante a Deus. Não viveu para si, mas para aquilo que o Senhor desejava realizar nele. Abriu mão dos próprios projetos para abraçar o projeto do alto. Por isso, sua vida gerou frutos que ultrapassaram gerações. Seu nome se tornou sinônimo de proteção, equilíbrio e força espiritual. Porque ele escolheu, todos os dias, ser de Deus. Mesmo quando isso significava renúncia, mesmo quando isso custava sacrifício, mesmo quando o mundo ao redor não entendia. Hoje, ao encerrar esta novena, queremos fazer o mesmo. Queremos dizer: Senhor, eis-me aqui, com tudo o que sou, com o que acertei e com o que errei, com minhas virtudes e com meus limites, com minha luz e com minha sombra. Tudo é Teu. Tudo pertence a Ti. Faz em mim a Tua vontade. E esse é o maior ato de fé que podemos oferecer. Não pedir apenas soluções,
mas nos oferecermos como resposta, como instrumentos, como morada da vontade divina. Feche os olhos e repita essa entrega no silêncio da sua alma. Deixe que cada palavra que você pronunciou nos últimos dias se transforme agora em um único gesto, o gesto de confiar. Porque quem se entrega a Deus nunca perde. Pelo contrário, ganha tudo. E o que começa com uma novena se transforma em uma vida inteira vivida na presença e na paz. Senhor meu Deus, neste 9º e último dia da novena de São Bento, eu me coloco diante de Ti com o coração totalmente aberto. Já não venho apenas pedir, venho oferecer. Não trago apenas as dores, mas também a disposição de ser transformado por Ti. Depois de tantos dias de oração, compreendo agora que o verdadeiro milagre que busco não está fora, mas dentro de mim. O maior milagre é ser moldado por Tuas mãos, é ter a alma tocada pelo Teu Espírito, é ser capaz de Te seguir mesmo quando o caminho é estreito, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando o mundo não compreende. Hoje, Senhor, eu Te consagro tudo, minha vida inteira, sem reservas. Consagro minhas decisões, meus sentimentos, meus relacionamentos. Consagro meus passos, meus pensamentos, meus desejos mais profundos. Consagro o que compreendo e o que ainda não entendo. Consagro o passado, com suas marcas e memórias. Consagro o presente, com tudo o que estou vivendo. Consagro o futuro, com tudo o que virá e com tudo o que não está sob meu controle. Entrego tudo, porque sei que em Tuas mãos minha vida estará sempre no melhor lugar. Quero viver como São Bento, vigilante, firme, disponível. Quero aprender a escutar mais do que falar. Quero aprender a obedecer mais do que exigir. Quero aprender a confiar mais do que questionar. Quero ser uma alma pacificada, guiada pela Tua luz, protegida pela Tua cruz. Quero que a minha vida seja uma resposta viva ao Teu chamado. Não importa onde eu esteja, não importa o que eu faça, que tudo em mim seja a expressão da Tua presença. São Bento, servo fiel, intercede por mim mais uma vez. Agora que encerro esta novena, não quero encerrar meu caminho de fé. Pelo contrário, quero que este seja o ponto de partida de uma vida nova. Que Tua presença me acompanhe nos dias em que me sentir fraco. Que Tua cruz me defenda nos momentos de tribulação. Que Teu exemplo me inspire quando o mundo tentar me afastar de Deus. Caminha comigo. Sê meu intercessor. Sê meu guardião espiritual. Sê meu amigo na jornada. Senhor, recebe esta oração como semente lançada com confiança. Que ela frutifique no tempo certo. Que ela gere em mim frutos de paz, de fidelidade, de maturidade espiritual. E que quando eu olhar para trás, eu possa reconhecer que esta novena foi um marco, uma virada, um novo tempo. Obrigado, Senhor, por cada graça, por cada silêncio habitado, por cada transformação silenciosa que aconteceu dentro de mim. Te seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Senhor, agora que esta novena chega ao fim, não quero me despedir de Ti, mas renovar minha aliança contigo. Esta caminhada me ensinou que orar não é simplesmente pedir, mas permanecer. Que rezar não é buscar respostas imediatas, mas encontrar sentido mesmo no silêncio. Que me aproximar de Ti não é só para os dias difíceis, mas para todos os dias da vida. E hoje, com o coração tocado, com a alma mais firme, eu te digo, quero continuar contigo. Quero que minha vida seja uma oração constante, mesmo quando os lábios se calarem, mesmo quando os dias forem corridos, mesmo quando as emoções parecerem confusas. Tu és o meu Deus. Tu és meu sustento. Tu és a rocha onde eu quero construir tudo o que sou. E se alguma coisa ainda não está firme dentro de mim, eu te peço, continua a obra. Não pares agora. Eu te dou liberdade para continuar moldando, retirando, refazendo. Sei que não sou perfeito, mas sou teu. E sei que sendo teu, estou no caminho certo. Ainda que falte muito,
Ainda que eu precise aprender a amar melhor, a perdoar mais, a confiar mais, eu quero seguir. Porque hoje, mais do que nunca, eu entendo que só em Ti meu coração encontra repouso. Obrigado, Senhor, por cada instante desta novena. Obrigado por ter me sustentado quando pensei em parar. Obrigado por ter falado comigo mesmo nos momentos em que me senti distraído. Obrigado por ter me buscado quando eu me afastei. Obrigado por ter colocado São Bento como sinal da Tua presença forte e discreta. Obrigado por tudo o que fizeste sem que eu visse, e por tudo o que ainda vais realizar a partir desta entrega. E agora, eu te consagro também os frutos desta novena, que ela se estenda além de mim, que alcance minha casa, minha família, meus amigos, que alcance todos aqueles que eu amo, que seja bênção onde eu passar, que as palavras que rezei se tornem gestos, que as promessas que fiz em silêncio se tornem decisões, que a paz que experimentei em oração transborde em cada ambiente em que eu estiver, que São Bento continue a ser meu companheiro, que sua cruz seja sinal de proteção, que sua vida seja inspiração de fidelidade, e que assim como ele viveu uma vida inteira de entrega, eu também aprenda a viver cada dia como uma resposta de amor ao teu chamado. Amém. Se você chegou até aqui, completando os 9 dias da novena de São Bento, saiba que o céu se alegra com a sua fidelidade. Esta não foi apenas uma sequência de orações, foi um caminho de transformação. Mesmo que em muitos momentos você tenha sentido cansaço, mesmo que alguns dias tenham sido difíceis, mesmo que você tenha rezado em silêncio ou com o coração pesado, cada palavra que saiu da sua boca, cada pensamento voltado a Deus, cada esforço para permanecer, tudo foi contado como um ato de fé. E fé, quando é sincera, move o coração de Deus. Não há como sair o mesmo depois de 9 dias de entrega. Talvez o mundo ao seu redor não tenha mudado visivelmente, mas algo dentro de você já não é mais igual. Há um novo olhar, uma nova firmeza, uma nova confiança. Você aprendeu a confiar mais em Deus do que nas suas forças. Você experimentou que, mesmo sem respostas imediatas, é possível encontrar paz só por estar na presença dele. E isso, ninguém poderá tirar de você. Isso é tesouro eterno, guardado onde as mãos humanas não alcançam, mas onde o Espírito de Deus habita. A novena termina, mas a caminhada da fé continua. E agora, você já não caminha mais como antes. Agora você carrega consigo marcas de oração, de entrega, de transformação. São marcas silenciosas, mas profundas. E essas marcas vão orientar seus passos daqui em diante. Em cada decisão que precisar tomar, em cada tribulação que tiver que enfrentar, lembre-se desses 9 dias. Lembre-se das promessas que fez. Lembre-se das lágrimas que derramou. Lembre-se da presença que sentiu. E volte, sempre que for preciso, a esse lugar de oração, onde você encontrou Deus sem precisar de provas, apenas com o coração aberto. Compartilhe esta novena com quem precisa de força, de paz, de fé. Há muitas almas cansadas que só precisam de um chamado para recomeçar. E você pode ser esse instrumento. Escreva também seu amém como selo de tudo o que viveu, como um compromisso de continuar, como um testemunho de que a oração muda tudo, não necessariamente as circunstâncias, mas sempre o interior. E quando o interior muda, o mundo ao redor também se transforma. Que a cruz sagrada de São Bento esteja sobre você. Que o Espírito Santo guie seus passos. Que Deus abençoe cada área da sua vida. E que esta novena tenha sido o início de uma vida nova, mais firme, mais profunda, mais cheia de fé. Vá em paz. E nunca se esqueça, quem se entrega a Deus, nunca caminha sozinho. Até sempre. Senhor, eu te agradeço com todo o meu ser. Agora que finalizo esta novena, não há em mim espaço para dúvidas. Tu estavas comigo desde o primeiro dia, desde a primeira palavra, desde o primeiro instante em que abri meu coração, mesmo quando não percebi, mesmo quando minha mente
Estava dispersa, mesmo quando o cansaço tentou me silenciar. Tu permaneceste. Tu me sustentaste. Tu me esperaste. E agora, com esta oração final, eu quero selar este momento como um marco definitivo da tua presença em minha vida. Não importa quantas vezes eu tenha caído antes. Não importa quantas vezes eu tenha tentado e falhado. Hoje, eu me levanto. Hoje, eu recomeço com outra disposição. Hoje, eu decido caminhar contigo de verdade. Esta novena me mostrou que, mesmo com minhas limitações, eu sou capaz de permanecer. Sou capaz de crescer. Sou capaz de te amar de forma concreta, mesmo sem merecer. Porque não se trata da minha força, mas da tua graça que me envolve, me levanta e me envia. São Bento, obrigado por ter caminhado comigo. Obrigado por ter me protegido, inspirado, ensinado a resistir. Quero levar comigo teu exemplo, tua serenidade diante do mal, tua fé inabalável diante das provações. Que a tua cruz continue entre mim e qualquer armadilha. Que teu olhar de compaixão me fortaleça nos dias escuros. Que tua presença me lembre sempre que o céu está atento aos pequenos. Eu não estou só, e nunca mais quero viver como se estivesse. Senhor, guarda em mim tudo o que foi plantado. Que as graças recebidas nesta novena deem fruto. Que eu viva com mais coragem. Que eu escolha mais vezes o bem. Que eu perdoe com mais facilidade. Que eu fale menos e escute mais. Que eu me doe sem esperar retorno. Que eu aprenda a ser presença de paz onde houver conflito. Presença de luz onde houver trevas. Presença de esperança onde houver desânimo. Que eu seja sinal do teu amor. E se em algum momento eu me esquecer deste tempo de oração, se eu me perder ou me afastar, que alguma lembrança destes dias me chame de volta. Que alguma palavra ressoe em mim. Que alguma prece brote de novo em meus lábios. Porque esta novena não foi só uma prática. Foi um encontro, um pacto, um renascimento. E uma alma que experimentou o toque de Deus jamais volta ao estado anterior. Obrigado por tudo, Senhor. Recebe minha vida, minhas intenções, minhas lutas. E faz de mim o que quiseres. Eu confio. Eu me abandono em ti. E sigo, agora com o coração marcado por este tempo de graça. E com a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá me separar do teu amor. Amém. E agora, com a alma em silêncio e o coração ardendo de gratidão, eu permaneço diante de ti, Senhor. Não mais como alguém que apenas busca milagres, mas como alguém que te reconhece como o verdadeiro sentido da vida. A oração já não é um esforço, mas um refúgio. A entrega já não é difícil, mas necessária. A fé já não é apenas uma ideia, mas uma certeza profunda, gravada com fogo na minha história por meio desta novena. O que vivi nestes 9 dias não cabe em palavras. Foi algo íntimo, real, espiritual. Algo que só tu e eu compreendemos. O mundo ao redor pode continuar o mesmo. Os problemas podem ainda existir. Mas eu mudei. Algo em mim foi tocado, alinhado, restaurado. Há agora uma força invisível que me sustenta, uma clareza nova nos meus olhos, uma paz que já não depende das circunstâncias. E isso, Senhor, é a prova de que estiveste comigo. Não me deste todas as respostas, mas me deste algo maior, a tua presença. E é essa presença que agora eu levo comigo para os dias que virão, para as decisões que terei que tomar, para os desafios que ainda surgirão. São Bento, teu exemplo vive em mim. Aprendi contigo que a fidelidade no escondido é o caminho da verdadeira transformação. Aprendi que resistir ao mal é uma decisão diária. Aprendi que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Aprendi que a oração contínua, mesmo em meio à rotina, é o escudo mais eficaz contra as tentações e angústias do mundo. Obrigado por ter caminhado ao meu lado, por ter intercedido por mim, por ter me defendido mesmo quando eu nem percebia. A cruz sagrada que te acompanhava agora está diante de mim, e eu a abraço com amor, não como peso, mas como caminho. Porque onde está a cruz, está a vitória. Onde está a renúncia, está a libertação.
Onde está a entrega, está o milagre. E eu creio, com toda a minha alma, que muitos milagres já começaram a brotar, silenciosos, discretos, mas verdadeiros, a partir deste tempo de oração. Levarei comigo tudo o que vivi, e quando a vida tentar me endurecer, voltarei a este lugar interior onde te encontrei, Senhor. Quando o medo quiser me calar, lembrarei das palavras que me deste no 8º dia. Quando a inquietação tentar me confundir, recordarei da paz que desceu no 4º dia. Quando a raiva ou o ressentimento quiserem se levantar, voltarei às graças do 3º dia. Quando a fé estiver fraca, buscarei a chama que acendeste no 1º. E assim, em cada memória de oração, encontrarei força para continuar. Nada termina aqui. Tudo começa, porque agora sou outro. E porque agora, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu continuo. Mesmo sem entender, eu confio. E esse é o maior fruto de toda essa novena. Um coração que ama a Deus acima de tudo, que deseja a sua vontade mais do que a própria, que aprendeu a descansar nos braços do Pai, mesmo quando a tempestade ainda sopra. Amém. E se em algum momento a escuridão quiser novamente cobrir meu caminho, se as dúvidas tentarem abafar aquilo que hoje tenho como certeza, eu saberei a quem recorrer. Eu voltarei ao silêncio da oração, ao refúgio da fé, à memória viva destes dias em que fui cuidado por Ti, Senhor, de forma tão delicada, tão firme, tão amorosa. Porque o que vivi nesta novena foi mais do que devoção, foi comunhão. Foi um laço espiritual selado entre a minha alma e o Teu coração. Um laço que o tempo não desfaz, que a dor não rompe, que o mundo não pode tirar. Levo comigo a certeza de que fui tocado, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que eu mesmo, por vezes, me esqueça de tudo o que foi rezado. Ainda assim, algo mudou. E essa mudança é como uma semente que agora repousa em terra fértil. Ela crescerá, ela florescerá, e no tempo certo dará frutos. Frutos de mansidão, de coragem, de discernimento, de paz. Frutos que serão bênção não só para mim, mas para todos os que se aproximarem de mim. Porque quem se encontra com Deus, transforma o ambiente à sua volta sem precisar fazer barulho, sem precisar explicar, apenas sendo. Obrigado, Senhor, por ter feito tanto, mesmo quando achei que não merecia. Obrigado por confiar em mim, mesmo com as minhas falhas. Obrigado por não desistir, mesmo quando eu quis parar. Obrigado por me levantar tantas vezes em silêncio. Obrigado por ter me feito entender que não preciso ser forte o tempo todo, que posso descansar em Ti, que posso ser frágil e ainda assim amado, que posso ser pequeno e mesmo assim ser instrumento da Tua graça. Agora que encerro esta novena, eu te peço apenas uma coisa. Fica comigo. Não como uma visita, mas como presença permanente. Mora em mim, dirige-me, corrige-me, sustenta-me. Dá-me força quando eu quiser desistir. Dá-me sabedoria quando eu não souber o que fazer. Dá-me humildade quando eu estiver certo demais. Dá-me paciência quando tudo me parecer lento. Dá-me luz quando tudo parecer escuro. E, acima de tudo, dá-me fé. Fé para continuar caminhando, mesmo sem entender. Fé para continuar rezando, mesmo sem ver. Fé para continuar amando, mesmo quando doer. E quando minha voz se calar, que minha vida continue sendo oração. Que meu olhar, meu gesto, minha escuta, meu trabalho, tudo em mim Te glorifique. Que assim como São Bento, eu possa viver cada dia como um monge escondido no mundo, fiel, discreto, cheio de paz, guiado pela cruz, guardado pela Tua graça. Amém. E assim, Senhor, com a alma banhada pela Tua presença, eu me despeço desta novena sem me afastar de Ti, porque agora entendi que a oração não termina com o amém, ela continua nos gestos, nas decisões, nos silêncios que escolho viver em Tua companhia. Tudo o que rezei até aqui não foi em vão. Cada palavra ecoou no Teu coração de Pai.
Cada entrega, cada lágrima, cada suspiro escondido se uniu ao teu amor e foi transformado. Talvez nem tudo tenha mudado por fora, mas por dentro eu já não sou o mesmo. E isso basta. Isso é milagre. A novena foi um convite, um chamado, uma travessia. Entrei como quem busca respostas, termino como quem encontrou sentido. Entrei com pressa, saio com paciência. Entrei com pesos, saio mais leve. Entrei ferido, saio com cicatrizes que me lembram que fui curado. E ainda que o mundo me espere com as mesmas lutas, agora sei como enfrentá-las. Contigo, Senhor. Não mais com minhas armas, mas com Tua palavra. Não mais com minha força, mas com Tua graça. Não mais com medo, mas com fé. São Bento, fiel, servidor do Altíssimo, obrigado por Tua intercessão constante. Obrigado por ter me ensinado o caminho do silêncio, da vigilância, da perseverança. Obrigado por ser farol em meio à escuridão. Eu confio que Tua presença continuará comigo, além desta novena. Que a Tua cruz será meu escudo, que Tua obediência será meu exemplo, que Tua oração será minha companhia, e que Tua vida me lembrará sempre de que é possível viver para Deus em todo tempo, em toda estação, mesmo quando tudo parece contrário. Senhor, agora Te dou o que tenho de mais precioso, minha história, com tudo o que ela carrega, com tudo o que vivi, com tudo o que perdi, com tudo o que ainda espero. Toma, Senhor, minha vida. Toma meus dias, meus caminhos, minhas escolhas. Que eu seja inteiramente Teu, que cada manhã seja nova chance de Te glorificar. Que cada noite seja um novo abandono confiante aos Teus cuidados. Que cada passo seja dado não com ansiedade, mas com fé. E que, ao final da minha jornada, eu possa olhar para trás e reconhecer que em tudo, mesmo na dor, mesmo no cansaço, Tu estavas comigo. Hoje não rezo mais como mendigo de bênçãos, rezo como filho amado. Rezo como quem reconhece que o maior dom já foi dado, Tua presença constante. O que vier além disso será graça. Mas mesmo se nada mais vier, ainda assim Te bendirei. Porque Te conhecer já é céu. Te amar já é vitória. Te seguir já é vida. Amém. E agora, ao concluir esta jornada de 9 dias, quero permanecer em silêncio por um instante dentro da alma. Não para encerrar, mas para guardar com zelo tudo aquilo que foi vivido. Houve dias de consolo e outros de confronto interior. Houve momentos em que o cansaço pesou, e mesmo assim a graça me sustentou. Tudo isso faz parte da oração verdadeira. Ela não é apenas palavras ditas com fervor, mas fidelidade mesmo, quando o fervor não vem. Por isso, Senhor, eu Te agradeço não apenas pelos dias em que senti Tua presença intensamente, mas também por aqueles em que ela parecia distante, e mesmo assim continuei, porque foi nesses dias que aprendi a confiar de verdade. O caminho espiritual é feito de passos firmes e vacilantes, é feito de luz e sombra, mas é trilhado por corações sinceros. E hoje eu compreendo que, mesmo com minha fragilidade, eu sou capaz de viver na Tua presença. Esta novena não foi apenas um exercício de fé. Foi uma escola de constância, de humildade, de silêncio. E o que mais desejo é não esquecer. Não quero voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Quero carregar dentro de mim a memória viva da Tua ação. Quero permitir que o que foi plantado nesses dias continue a crescer, mesmo quando o entusiasmo passar. Dá-me a graça de não buscar apenas a emoção da oração, mas o compromisso com a vida de oração. Ensina-me a rezar quando tudo estiver bem e, mais ainda, quando tudo parecer confuso. Ensina-me a não depender do que sinto, mas a permanecer por causa do que creio. Ensina-me a amar Teus caminhos, mesmo quando eles me levarem por estradas que eu não escolheria. Porque hoje, mais do que nunca, eu quero Te seguir com maturidade, com fidelidade, com entrega real. E que São Bento continue sendo farol no meu caminho. Que sua vida escondida, sua firmeza diante do mal, sua confiança total em Deus, seja um espelho para os meus dias.
Que a cruz que o acompanhava continue diante de mim, afastando todo o mal, iluminando cada escolha, fortalecendo cada passo. E quando vierem os dias difíceis, porque virão, que eu não me esqueça. Há uma rocha onde posso firmar os pés. Há uma mão que me sustenta. Há um Deus que me ama. E há uma promessa que me foi feita. Quem permanece em Deus jamais será confundido. Amém. E mesmo agora, quando as palavras já parecem poucas diante de tudo o que foi vivido, meu coração ainda deseja permanecer nesta presença, como quem não quer sair do templo depois de ter contemplado a luz. Porque algo dentro de mim foi tocado, e essa experiência é irreversível. Não há como voltar ao ponto de partida, pois a alma que foi tocada pela graça não esquece. Mesmo que o tempo passe, mesmo que as emoções mudem, há marcas que são invisíveis aos olhos do mundo, mas que se tornam eternas dentro do espírito. E hoje, após este caminho de 9 dias, eu carrego essas marcas como selo de um encontro com o divino. Talvez outros nem compreendam o que mudou. Talvez eu mesmo não saiba descrever. Mas algo amadureceu. Algo foi curado. Algo foi restaurado. Talvez a resposta que pedi ainda não tenha chegado, mas recebi algo maior. Recebi fé para continuar. Recebi paz para esperar. Recebi força para não desistir. E isso, Senhor, vale mais do que qualquer outra coisa. Porque aquele que tem fé não depende de milagres para crer, mas crê justamente porque reconhece que já vive mergulhado na Tua misericórdia todos os dias. E quando as preocupações tentarem voltar, porque elas voltarão, eu me lembrarei do que vivi aqui. Lembrarei que fui sustentado, que fui acolhido, que fui ouvido. Lembrarei que há um céu que se inclina sobre mim sempre que dobro os joelhos. Lembrarei que há um intercessor, São Bento, que continua velando por mim com o mesmo zelo com que viveu para ti. E lembrarei, acima de tudo, que não estou sozinho. Que mesmo sem ver, fui acompanhado. Que mesmo sem entender, fui guiado. Que mesmo sem merecer, fui amado. Senhor, eu te bendigo por esta novena, pela disciplina que ela exigiu, pela profundidade que ela me ensinou, pela intimidade que ela gerou, por cada palavra que brotou da oração sincera, por cada silêncio que falou mais do que 1000 frases, por cada noite em que te entreguei minha alma cansada, por cada manhã em que comecei com esperança. Tudo isso agora é parte da minha história, e eu a coloco inteira em tuas mãos, com a certeza de que, mesmo sem saber o que vem depois, estarei sempre amparado. E se algum dia minha fé fraquejar, que eu encontre abrigo nesta lembrança. Que esta novena seja meu refúgio, meu reinício, minha âncora. Que a tua voz, mesmo suave, ressoe dentro de mim com força. Que a tua presença, mesmo invisível, se torne mais real do que qualquer medo. E que ao lembrar do que vivi aqui, meu coração se reacenda. Porque o fogo que vem de ti nunca se apaga. Ele pode se esconder sob as cinzas da rotina, mas não deixa de queimar. E eu te peço, mantém esse fogo aceso em mim, para que eu viva, respire, ame e caminhe não como quem busca sentido, mas como quem já o encontrou em ti. Amém. E agora, diante do silêncio sagrado que envolve minha alma, percebo que o maior dom desta novena não foi aquilo que pedi, mas aquilo que recebi sem nem saber que precisava. Recebi o dom da perseverança, o dom da escuta, o dom da presença. Rezar todos os dias me ensinou que a intimidade com Deus não depende de sensações, mas de decisão. Não se trata de sentir fervor, mas de manter o coração aberto, ainda que em meio ao deserto. E quando o coração permanece aberto, Deus entra. Ele entra devagar, silenciosamente, como quem respeita, como quem sabe esperar. E quando entra, ele transforma tudo, não com barulho, mas com profundidade. Aprendi nestes dias que oração é muito mais do que palavras benditas. É um estado de alma. É uma entrega contínua. É um abandono que gera segurança. É uma rendição que liberta. Hoje, ao olhar para trás, vejo que rezei como pude. Houve dias em que rezei com força. Houve dias
em que rezei cansado. Houve dias em que rezei só com o olhar, só com a respiração, só com o desejo de continuar. Mas todos esses dias foram aceitos por ti, Senhor, porque teu olhar alcança o mais íntimo do coração. Tu vês onde ninguém vê. E é por isso que não saio daqui da mesma forma que entrei. A presença de São Bento, fiel servidor do reino, foi alento constante. Ele caminhou comigo com firmeza, não permitindo que eu desistisse. Em cada dia da novena, seu testemunho me lembrava que a santidade não está reservada a grandes feitos, mas a pequenos atos de fidelidade. Que a vitória sobre o mal não vem com gritos, mas com a serenidade de quem confia em Deus. Que o verdadeiro poder está em resistir com paz, em amar com constância, em orar com o coração inteiro, mesmo quando tudo parece contrário. Carrego agora sua cruz, não como amuleto, mas como símbolo de proteção, fé e resistência. Que ela esteja comigo em todas as batalhas que ainda enfrentarei. Que sua presença seja escudo diante das tentações. Que sua intercessão seja força quando a fraqueza quiser dominar. Que sua história continue ecoando dentro de mim, lembrando-me de que ser de Deus vale mais do que qualquer conquista passageira. E ao concluir, enfim, esta novena, consagro o que sou, o que tenho, o que vivo e o que ainda não compreendo. Entrego nas mãos de Deus todas as orações que fiz, todos os pedidos que confiei, todas as intenções que silenciei. Sei que Ele acolheu tudo, no tempo e na forma que mais me conduzirão à salvação, e isso me basta. Porque o que mais desejo não são respostas imediatas, mas uma vida enraizada no amor eterno. Fica comigo, Senhor, em cada passo, em cada queda, em cada recomeço. Que este amém que agora pronuncio seja mais do que o fim de uma oração, seja o início de uma nova vida contigo. Amém. E mesmo após o último amém pronunciado, meu coração insiste em permanecer aqui, quieto, atento, envolvido numa paz que não sei explicar, mas que reconheço como tua. Há uma serenidade que me invade, como se tudo estivesse no lugar certo. Mesmo que por fora, as coisas ainda pareçam confusas. É como se o mundo ao meu redor continuasse girando, mas algo dentro de mim estivesse firme, seguro, ancorado. E essa âncora tem um nome: tua presença. O que vivi nesta novena é mais do que uma experiência religiosa. É um reencontro comigo, mesmo diante de ti. É o despertar de algo que estava adormecido, mas que agora pulsa forte. A certeza de que sou teu. Foram 9 dias de entrega, de renúncia, de luta interior, de oração sincera. Foram 9 dias de passos dados em direção a um lugar sagrado dentro de mim, onde só tu habitas. E agora que cheguei até aqui, não quero partir. Quero viver a partir daqui. Quero carregar comigo esse silêncio cheio de sentido. Essa paz que não depende de respostas. Essa luz que não se apaga quando a noite chega. Porque agora sei que mesmo quando a escuridão vier, tu ainda estarás comigo. São Bento, teu nome ficará para sempre ligado a essa nova fase da minha vida. Não como uma devoção passageira, mas como uma aliança. Que tua cruz me defenda do mal, que tua obediência me inspire nas decisões, que tua firmeza me sustente nos dias fracos, que tua vida me lembre sempre que a santidade é possível, mesmo nos dias comuns, mesmo nas rotinas mais simples, mesmo nas provações mais duras. Tu me ensinaste a ser firme sem endurecer, a ser piedoso sem perder o foco, a ser humilde sem me esconder. Obrigado por ter estado comigo. Obrigado por ter me ensinado com tua vida a viver para Deus. E a ti, Senhor, renovo mais uma vez minha entrega. Que minha fé não se dissolva no tempo. Que minha oração não esfrie com o passar dos dias. Que minha alma continue inclinada à tua voz. E se em algum momento eu vacilar, se a pressa da vida me afastar de ti, que esta novena ressoe dentro de mim como um chamado de volta. Que a lembrança destes dias seja como um altar sempre aceso dentro do meu coração. Porque eu te conheci, de novo aqui, porque eu me reencontrei aqui,
porque eu escolhi ficar contigo, e sei que tu também escolheste permanecer comigo. Que a minha vida, de agora em diante, seja testemunho do que vivi nestes dias. Que meu olhar fale de ti. Que minhas atitudes revelem teu amor. Que minhas escolhas mostrem que algo novo aconteceu. Que as pessoas que se aproximarem de mim sintam a paz que encontrei contigo. E que minha oração não termine aqui, mas comece, em cada novo dia, com a mesma entrega, com a mesma fé, com o mesmo amor. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Se você chegou até aqui, saiba, algo eterno foi plantado em sua alma. Esta novena não é apenas um ciclo de 9 dias. É um caminho que se abre, uma transformação que começa, uma promessa que continua. Você não é mais a mesma pessoa que começou a rezar lá no primeiro dia. Algo se quebrou, algo se libertou, algo foi reconstruído. Deus passou pela sua vida nesses dias. E mesmo que você não tenha visto com os olhos, sua alma reconheceu. Você foi visitado, tocado, acolhido. Isso é real. Isso permanece. Muitas pessoas começam uma novena e param no meio. Outras nem chegam a começar. Mas você chegou até o fim. Isso significa fidelidade. Isso significa resposta. Isso significa que o céu viu em você um coração disponível. Por isso, não se perca de si mesmo agora. Guarde esta experiência. Faça dela sua força. Reze novamente quando precisar. Volta a estas palavras. Leia-as como quem escuta a própria alma recordando o caminho. Porque há momentos em que Deus sussurra no mesmo lugar onde já falou antes. E se esta novena te ajudou, compartilhe. Com alguém que sofre. Com alguém que precisa de direção. Com alguém que já não tem forças para rezar sozinho. Seja ponte. Seja instrumento. Há muitos corações esperando por um sinal. E talvez este seja o momento de você se tornar esse sinal. Basta um gesto. Basta um amém, deixado em forma de testemunho. Basta abrir a porta para que outros também vivam o que você viveu. São Bento agora caminha contigo. A cruz sagrada agora está diante dos teus passos. A oração que brotou nestes dias agora vive dentro de você. Leve essa força para o seu cotidiano. Quando estiver cansado, lembre-se deste tempo. Quando estiver com medo, repita as palavras que te sustentaram. Quando a dúvida bater, olhe para trás e veja até onde você já foi capaz de chegar. A graça te trouxe aqui, e a mesma graça te levará adiante. Deus te abençoe, que a paz do Senhor permaneça contigo, e que a vida que renasceu nestes dias floresça a cada manhã. Você foi tocado, você foi fortalecido, você foi amado, e isso ninguém pode tirar de você. Amém.